Boa tarde, o meu trabalho é sobre concordância nominal variável na fala de crianças de classe baixa na cidade de Porto Alegre. O meu nome é Maria Fernanda, eu sou bolsista do PET Letras URGS e a minha orientadora é a professora Luciene Simões. A professora Luciene, ela também orienta diversos trabalhos que analisam concordância verbal e nominal num banco de dados formado de 30 crianças de classe média alta e 30 crianças de classe baixa. Não foi possível que esse banco de dados fosse formado todo na mesma cidade, né? Então a classe média alta é na cidade de Novo Hamburgo, numa creche particular, enquanto a classe baixa, né, que é numa creche comunitária aqui de Porto Alegre. E o meu trabalho é sobre concordância nominal. Eu analiso o fenômeno de concordância nominal na fala das crianças de classe baixa. Já tenho uma tese de doutorado sobre concordância nominal da classe média, né? E também um trabalho sobre o fenômeno de concordância verbal na fala das crianças de classe baixa. Também tem um trabalho, também orientado pela Luciene Simões, que é o trabalho sobre o letramento nessa comunidade de classe baixa, feito pela um trabalho de mestrado, né, uma dissertação de mestrado da Biana Cardoso. O lugar da geração de dados. É uma comunidade localizada em uma área de invasão consolidada. A fundação da creche foi importante para a comunidade devido ao fato de que a grande maioria das famílias era chefiada por mulheres. Nessa comunidade tem a Avenida Conquista, que é nomeada assim, que recebeu esse pseudônimo na tese da Simone Soares, que é uma rua asfaltada, onde está localizada a creche e o posto de saúde. Tem uma outra rua que é nomeada, que é a Rua Esperança, e as outras ruas, os acessos, são apenas numerados. A geração de dados nessa creche comunitária, né? 30 crianças são participantes da pesquisa, 5 meninos de cada faixa etária, 5 meninas de cada faixa etária. Cada uma dessas crianças participou de 5 interações, né? A interação prévia, a loja, a fazenda, o zoológico, o reconto, que são brincadeiras que pretendem estimular a produção de sintagmas plurais, tanto verbais como nominais, na fala dessas crianças. E elas também são estimuladas a contarem experiências pessoais, né, narrativa pessoal, e histórias que elas conheçam de desenhos, de filmes, de livrinhos que elas ouviram na creche ou em casa, né? Isso é a narrativa tradicional. O meu recorte, ou seja, esse trabalho, ele só apresenta a análise de 6 crianças da faixa etária de 5 a 6 anos, 3 meninos e 3 meninas. E foi feita uma rodada estatística preliminar no programa Goldwag. O que eu quero dizer com preliminar? É só uma primeira rodada com todas as variáveis, não foram cruzadas as variáveis, né, para saber a interferência de uma e outra. Então é só uma rodada preliminar. Concordância nominal de número, regra variável. A norma padrão, ela exige que determinadas marcas de plural para palavras com determinadas terminações, e ela também espera que a marca de plural apareça em todos os elementos de um sintagma nominal plural. Mas a sociolinguística diz que a marca de plural pode ou não aparecer, por isso é uma regra variável, né? E o aparecimento ou não da marca de plural, né, depende de uma série de fatores, tanto de ordem interna ou estrutural, como de ordem externa ou social e estilística. O envelope de variação utilizado nesse trabalho, ele foi baseado no trabalho da tese de doutorado da Simone Schneider, né, que analisou concordância nominal na fala das crianças de classe média alta. E ele foi considerado relevante num trabalho que a gente fez preliminar e apresentou no salão passado. E também foram incluídas 3 variáveis sociais que não aparecem na tese da Simone Schneider, mas que aparecem na tese de doutorado da Simone Soares, que analisou concordância verbal nesse mesmo banco de dados que eu estou analisando concordância nominal, né? Que é a ocupação do pai, a ocupação da mãe e micro-região de moradia. As variáveis, os resultados que a gente vai mostrar aqui das variáveis
linguísticas, eles são todos da análise atomística, ou seja, da análise que considera que cada elemento do sintagma é um dado e essas variáveis as selecionadas como mais relevantes pelo programa foram essas que estão sublinhadas. As variáveis sociais, os resultados aqui apresentados, são da análise não atomística, ou seja, da análise em que todo elemento é um dado, né, que analisa a concordância dentro do sintagma. Então, vamos às variáveis. Processo morfológico de formação do plural. Os resultados aqui são condizentes, concordam, né, com os resultados dos estudos sobre concordância nominal na fala do adulto, né, concorda com os resultados da Marta Sherry, que é uma grande estudiosa da concordância nominal da fala dos cariocas. Por que concorda? Porque a modificação da sílaba e o plural metafônico, né, que são plurais formados com maior modificação, aparecem favorecendo a marca, enquanto o item regular, que o plural é formado apenas com acréscimo do S, aparece desfavorecendo. Esse resultado, ele discorda um pouco do trabalho apresentado da Simone Schneider, né, porque o plural metafônico aparece desfavorecendo a marca. Só que ela explica na tese de doutorado que há interferência da faixa etária, ou seja, que crianças de 3 a 5 anos marcam menos o plural metafônico porque elas ainda estão adquirindo, provavelmente porque elas ainda estão adquirindo esse conhecimento linguístico, né? Já como meu trabalho é só sobre crianças, só da fala de crianças de 5 a 6 anos, essa interferência não aconteceu. A classe gramatical, essa variável também concorda com os trabalhos anteriores do fenômeno de concordância nominal, né, pela sociolinguística, porque o determinante aparece favorecendo. A Marta Sherry diz que, independente da classe gramatical, a primeira posição sempre favorece. E aqui a gente não poderia dizer se o substantivo e adjetivo na primeira posição favoreceria, porque todos os dados que a gente tem, a primeira posição é ou um numeral ou um determinante. Então, condiz com o resultado da Simone Schneider, né? O contexto fonológico fonético seguinte também é parecido, porque a vogal normalmente aparece favorecendo e a consoante normalmente aparece desfavorecendo. A pausa ela é um pouco mais variável, mais polêmica, mas ela apareceu aqui favorecendo. O grau de substantivos e adjetivos, o resultado também concorda com a bibliografia sobre concordância nominal, porque o diminutivo e o aumentativo, né, os elementos flexionados em diminutivo e aumentativo, eles desfavorecem a marca, enquanto o iter normal favorece a marca. A ocupação da mãe. A gente pode perceber que dentro da comunidade há uma diferenciação de classe. Mesmo que todos sejam de classe baixa, as pessoas que têm trabalho formal, as mães que têm trabalho formal, que têm o dinheiro regular entrando no sustento para sustentar a família, elas normalmente moram na Avenida Conquista ou na Rua Esperança. E as mães com trabalhos informais, né, em que não tem uma renda estável, elas moram com suas famílias nos acessos. E isso mostra uma divisão de classe dentro da própria comunidade. E aparece então pra gente que as crianças com mães que têm empregos formais produzem mais concordância padrão do que as mães com que as crianças com mães com trabalhos informais, né, que aparece desfavorecendo a marca. A interação foi considerada relevante e o resultado deu parecido com o resultado da Simone Schneider, né, em que a fazendinha aparece desfavorecendo e o zoológico e a loja aparecem favorecendo, né? Por quê? Porque o zoológico e a loja são eventos mais formais. Às vezes as crianças vão no centro comprar brinquedos brinquedos e roupas nas lojas. Às vezes as crianças já foram com a própria creche passear num zoológico, e a fazendinha é uma brincadeira que tem bichos que são presentes na comunidade, como cavalo e galinha. Então, para finalizar, eu faço uma comparação de classe, né, mostrando que aparece 15% de concordância padrão nos dados analisados de classe baixa e 91% de concordância padrão nos dados de classe média alta, né?
Isso é importante para uma reflexão sobre educação, já que isso a gente precisa pensar sobre a relação que essa diferença tem com o acesso das crianças à cultura de escrita e ao letramento. Obrigada. 10 minutos e 15.